Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos do módulo 2º da disciplina Teoria Geral do Processo e Fase do Conhecimento no Processo Civil. Nesta aula 10, estudaremos a fase instrutória, abordando os meios de prova, especialmente a prova documental, a prova testemunhal, a prova pericial e a inspeção judicial. Essa etapa é fundamental para a formação do convencimento do juiz e para a busca da verdade dos fatos discutidos no processo. Na fase de conhecimento, após as providências preliminares e o saneamento do processo, chega-se ao momento da instrução processual. A fase instrutória é aquela destinada à produção das provas necessárias para esclarecer os fatos controvertidos e permitir que o magistrado tenha elementos suficientes para proferir uma decisão justa. O processo civil moderno é orientado pelo princípio do contraditório e pela busca da verdade possível. Por isso, as partes possuem o direito de produzir provas destinadas a demonstrar a existência ou inexistência dos fatos que fundamentam suas alegações. A prova pode ser definida como o conjunto de meios utilizados para convencer o juiz acerca da veracidade dos fatos relevantes para a solução da controvérsia. É por meio da prova que o magistrado forma seu convencimento e decide a demanda. O Código de Processo Civil estabelece que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa. Entretanto, não são todos os fatos que precisam ser provados. Os fatos notórios, os fatos confessados, os fatos incontroversos e aqueles em cujo favor existe presunção legal dispensam a produção de provas. Outro aspecto importante é o ônus da prova. Em regra, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto compete ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Essa distribuição está prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil. Entre os diversos meios de prova previstos na legislação, um dos mais importantes é a prova documental. A prova documental consiste em qualquer documento capaz de demonstrar a existência de determinado fato relevante para o processo. Os documentos podem ser escritos, fotografias, gravações, vídeos, mensagens eletrônicas, e-mails, contratos, recibos, laudos e diversos outros elementos que contenham informações úteis para o esclarecimento da controvérsia. A prova documental é frequentemente produzida já na petição inicial e na contestação. Entretanto, o Código de Processo Civil admite a juntada posterior de documentos em determinadas situações, especialmente quando se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova de fatos supervenientes. Atualmente, com o avanço da tecnologia, os documentos eletrônicos ganharam grande importância. Mensagens de aplicativos, e-mails, registros digitais e fotografias passaram a ser amplamente utilizados como meios de prova no processo civil. Outro importante meio de prova é a prova testemunhal. A testemunha é uma pessoa que possui conhecimento sobre determinados fatos relacionados ao processo e que comparece em juízo para prestar depoimento. A prova testemunhal é muito utilizada quando os fatos controvertidos não podem ser demonstrados apenas por documentos. As testemunhas devem relatar ao juiz aquilo que efetivamente presenciaram ou de que tenham conhecimento direto. As testemunhas possuem o dever de dizer a verdade. O falso testemunho constitui crime previsto na legislação penal. Por essa razão, antes de prestar depoimento, a testemunha é advertida quanto à obrigação de agir com veracidade. Em regra, qualquer pessoa pode ser testemunha. Contudo, existem situações em que determinadas pessoas podem ser impedidas, suspeitas ou incapazes para testemunhar, em razão de vínculos familiares, interesses no resultado da causa ou outras circunstâncias previstas em lei. O depoimento testemunhal geralmente ocorre durante a audiência de instrução e julgamento. Nessa ocasião, as partes e seus advogados podem formular perguntas às testemunhas, sempre sob a supervisão do magistrado. Outro meio de prova de grande importância é a prova pericial. A perícia é utilizada quando a solução da controvérsia depende de conhecimentos técnicos, científicos ou especializados que escapam ao conhecimento comum do juiz. Nessas situações, o magistrado nomeia um perito, que é um profissional especializado em determinada área do conhecimento.
O perito pode ser médico, engenheiro, contador, psicólogo, veterinário, informático ou qualquer outro profissional habilitado, conforme a natureza da questão discutida no processo. A função do perito é elaborar um laudo pericial, apresentando suas conclusões técnicas acerca dos fatos submetidos à análise. O laudo pericial constitui importante elemento de convencimento para o juiz, embora este não esteja obrigado a decidir de acordo com as conclusões do perito. Além do perito nomeado pelo juiz, as partes podem indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, que são perguntas destinadas a esclarecer aspectos específicos da perícia. A prova pericial é muito comum em ações envolvendo erro médico, acidentes, cálculos contábeis, avaliações de imóveis, danos ambientais e diversas outras matérias que exigem conhecimentos especializados. Outro meio de prova previsto no Código de Processo Civil é a inspeção judicial. A inspeção judicial consiste no exame direto realizado pelo próprio juiz sobre pessoas, coisas ou lugares relacionados ao objeto do processo. Por meio da inspeção judicial, o magistrado busca obter percepção direta dos fatos, complementando os demais elementos probatórios existentes nos autos. A inspeção pode ser realizada de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes. Por exemplo, em uma ação envolvendo disputa sobre limites de propriedade, o juiz pode realizar uma visita ao local para verificar pessoalmente as características do imóvel. Da mesma forma, em determinadas situações, poderá examinar objetos ou até mesmo pessoas, quando isso for relevante para a solução da causa. Durante a inspeção judicial, o juiz pode ser acompanhado por peritos, testemunhas ou outros profissionais cuja presença seja considerada necessária para o esclarecimento dos fatos. Todos esses meios de prova possuem como finalidade auxiliar o magistrado na formação do seu convencimento. O sistema processual brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz possui liberdade para valorar as provas produzidas, desde que fundamente adequadamente sua decisão. Isso significa que não existe hierarquia entre as provas. O magistrado deve analisar todo o conjunto probatório e indicar na sentença as razões que o levaram a concluir pela existência ou inexistência dos fatos alegados pelas partes. É importante destacar que a produção de provas deve sempre respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nenhuma prova pode ser produzida sem que a parte contrária tenha oportunidade de se manifestar e participar do procedimento probatório. Além disso, a Constituição Federal proíbe a utilização de provas obtidas por meios ilícitos. Assim, provas obtidas mediante violação da intimidade, invasão de domicílio ou interceptação ilegal de comunicações não podem ser utilizadas no processo. Portanto, podemos concluir que a fase instrutória representa uma etapa essencial da fase de conhecimento, pois é nela que são produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos controvertidos. Entre os principais meios de prova destacam-se a prova documental, a prova testemunhal, a prova pericial e a inspeção judicial. Todos esses instrumentos têm por finalidade fornecer elementos para que o juiz forme seu convencimento e possa proferir uma decisão justa e fundamentada. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre a fase de conhecimento no processo civil, avançando para a fase decisória e o estudo da sentença, importante ato jurisdicional responsável pela solução do conflito submetido ao Poder Judiciário. Até a próxima!